Muito pontual essa princesa. Vou falar sozinha de novo, né? Padrão. Vamos lá, vamos lá. Esperando a galera entrar. A Jenny foi a primeira a entrar, hein? Jenny _ Couto. A primeira a entrar na live. Olá, Ingrid. Tudo bem, gente? Animados para essa live tão importante, que é um medo que assombra todo mundo, que é o reganho de peso, né? Tô esperando aqui a Nutri entrar pra gente começar. Gente, só pra deixar aqui explicadinho pra vocês, o foco da live de hoje vai ser sobre reganho de peso, tá? Então, todo mundo que tiver dúvidas, por exemplo, sobre platô, sobre queda de cabelo, sobre dumping, essas coisas, podem ficar tranquilos que nós vamos responder, né, com certeza, mas eu preciso da paciência um pouquinho de vocês, porque o foco vai ser o reganho de peso, tá? Tô só esperando a Nutri entrar pra gente poder fazer essa live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, deixa a Dominique. Dominique tá aqui do meu lado. Pera aí. Que eu estou procurando, que eu não sei mexer. Deixa eu colocar só até aqui um comentário fixo, tá? O foco, então, será reganho de peso. Que é um medo de muita gente, né? Só mais um momentinho, tá? Pronto, comentário fixado. Deixa eu só ver aqui se a Nutri já entrou, porque eu falei pra ela que quando eu entrasse ela teria que estar aqui já. Só um momentinho, tá, gente? Pera aí que vai ficar fechado aqui, mas eu já volto. Voltei. Só avisei ela que eu já estava aqui, gente. Reganho de peso é um medo de muita gente, né? Acho que da grande maioria. Não tem jeito. Olá, enquanto isso eu vou mandando um beijo pra vocês, tá bom? Ela já tá chegando. Quem quiser que eu mande beijo, manda beijo. Muito famosa. Um beijo pra Mari. Deixa o nome de vocês aí também, porque às vezes eu não sei ler, não. Que tá escrito no Instagram de vocês. Um beijo pra Flá. Um beijo pra Jenny. Um beijo pra Xley. Fernando chegou. Um beijo pra Márcia. Pera aí, gente. Um beijo pra Val também. Ah, seu nome eu sei, né, Fernando? Um beijo pra Cleia. Pera aí rapidinho de novo. Deixa eu só ver aqui. Eu nunca sei convidar os outros pras lives. Eu sou uma vergonha mexendo no Instagram, né? Vocês já sabem. Eu só sei fazer stories. Gente, eu almocei agora peixinho grelhado no azeite com batata no micro-ondas, que faz em 6 minutos. Muito boa essa batata. Muito, 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 muito. Porém, eu tô tendo um mini dumping aqui. Deixa eu... Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês, como é que tá aí essa quarentena aí? Vocês estão trabalhando? Como é que... Oi, poderia falar mais sobre reganho de peso. A gente não começou a live ainda, tá? O NB Batista. O foco da live é justamente esse, tá? Um beijo pra Vanessa, um beijo pra Dulce, a mulher que faz os pães mais gostosos desse Instagram. Dulce, eu babo muito nos seus pães. Eu fico aqui, ó, babando demais. Ai.
Um beijo pra Carla. Ui. Só mais um momentinho, tá, gente? Trabalhando de home office também. Pronto, aqui, ó. Agora, a pessoa com mais propriedade para falar sobre o reganho de peso. Olá. Peraí. Oi? Tá tudo escuro. Ah, Agora foi. é porque a câmera estava virada para o outro lado. Eu sou Eu, meio. eu sempre. Eu não sei mexer muito nesse negócio, não. É, tô Gente, aprendendo, viu? deixa eu apresentar aqui para vocês, então, a Fernanda, a doutora Fernanda. Ela é minha nutricionista. Já me acompanha, vai fazer 2 anos agora em agosto. Ela trabalha não só com bariátricos, mas tem um público-alvo, né, de bariátrica. Então, Uhum. ela é a pessoa que pode falar com mais propriedade sobre o reganho de peso, em quanto tempo a gente precisa já ficar em alerta. Então, para a galera que tiver dúvida, por favor, vão mandando, mas tenham um pouquinho de paciência que a gente vai responder tudo com muita calma. E vamos lá. Tudo nas suas mãos, Fê. Tô anotando tudinho aqui. Bom, hoje a gente. Bom, primeiro, né? É um prazer estar aqui. Ah lá, o Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você, Marcela, com esse pessoal que te segue. Você dá super dicas boas para eles. Eu fico tão orgulhosa de ver, né? Nem Eu te chamo você. consigo. Vocês sabem que eu chamo vocês de meus filhotinhos, né? Vocês são minhas crias. Então eu fico tão feliz quando eu vejo vocês voarem, vocês falarem, passarem boas informações para todo mundo. Eu fico muito feliz. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é assim, acontece, né, com a grande maioria, digamos 99% do público bariátrico, vai ter algum grau de reganho de peso. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar essa live definindo o que é reganho de peso, Sim. Muito né? importante para as pessoas entenderem que em 300 gramas não é reganho de peso, né? Isso aí. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, tá? Reganho de peso é uma palavra mais popular. O correto é falar recidiva de peso. Por que recidiva de peso ou até mesmo recidiva da obesidade? Porque a obesidade é uma doença crônica. Ela é uma doença como qualquer outra doença crônica, diabetes, hipertensão, dislipidemia. A diferença é que é uma doença que aparece, né? Então o que é obesidade? Qual é a definição? É aumento do tecido gorduroso, aumento do tecido adiposo. Então é algo que você vê. Você não vê o diabetes, você não vê a hipertensão, mas é uma doença crônica, tá? Então a primeira parte seria essa. Por ser uma doença crônica, é muito natural que essa doença ela fique ali o tempo inteiro, né, brigando com a fisiologia do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho obesidade desde pequenininha. Eu fui uma criança com obesidade, uma adolescente com obesidade, uma adulta com obesidade, fiz a cirurgia bariátrica, perdi peso, certo? Perdi peso porque a cirurgia bariátrica e metabólica, aí vem esse nomezinho, né, da cirurgia metabólica, ela faz com que o seu corpo se reorganize e ele tenha mais chances de poder controlar esse peso corporal, tá certo? Então ele atua não só no peso, mas ele atua também em várias funções do nosso corpo. Inflamação, porque a obesidade leva à inflamação. Ele também atua na remissão de comorbidades, não estou falando de cura. Estou falando em remissão. E quando eu falo em remissão, é o quê? Por exemplo, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, tem diabetes. Já reparou? Ela sai da cirurgia muitas vezes sem um remédio e fica com a glicose controlada durante muitos e muitos anos. E pode ficar até para sempre controlado e não curado. A obesidade é a mesma coisa, uma doença crônica que infelizmente até hoje ainda não tem cura. Por isso, do nome recidiva da obesidade, o famoso reganho de peso, tá? Então, já sabendo disso, o que é reganho de peso? Reganho de peso é quando você começa a ganhar peso novamente, mas esse peso ele pode vir a trazer problema novamente. Então, se eu falar para uma pessoa assim, olha, realmente você está com reganho de peso, quando que eu vou falar isso? Quando a pessoa tiver ganhado mais do que 50% do que ela havia perdido,
Por exemplo, eu operei com 150 quilos. E aí eu cheguei a 100 quilos. Eu perdi 50 quilos. Se eu ganhar mais da metade, se eu ganhar mais de 25 quilos, eu tenho reganho de peso, tá? Agora, o que é um reganho de peso controlado, moderado, mas a pessoa já precisa ficar de olho, já precisa ficar atento? Quando ele perde entre 20% e 50%. Então, por exemplo, mesmo caso, eu perdi 50 quilos e eu ganhei 15. Isso é reganho? É um reganho, porém moderado. E qual é o reganho de peso esperado? Ou seja, por ser uma doença crônica e por eu ter perdido um montão de peso, a gente sabe, todo mundo aqui que já fez dieta, ganhou e perdeu peso, viveu naquele efeito sanfona, né? Só que com a cirurgia bariátrica, ela tem um percentual de que é um reganho de peso esperado, que é até 20% do peso. Vamos pegar aquele caso novamente. Operei com 150, perdi 50, cheguei a 100. E aí eu ganhei 25 quilos, lembra? Eu ganhei 50%. Poxa vida, estou com recidiva da obesidade, ou seja, a obesidade, a doença de novo está voltando a ficar ativa. Eu estou perdendo o controle. Se eu ganhei em torno de uns 15 quilos, 15, 13 quilos, é melhor ficar atenta. Eu tenho que perder 5 quilinhos para quê? Para eu ficar naquela faixa que é esperado. E se eu perdia em torno de 5 a 10 quilos, ok, é uma recidiva esperada. Se eu colocar na ponta do lápis, poxa, eu perdi 50, ganhei 10, ainda estou 40 no lucro. Isso para um exemplo em que a pessoa tem 150 quilos e ela chegou a 100. A gente sabe que essas pessoas podem chegar até 80, 70 ou até menos, né? Lembrando que quanto maior o peso corporal, maior a perda de peso. Por isso que eu não acho legal ficar comparando quilos. Então, vamos lá, minha vizinha perdeu 60, por que eu só perdi 30, Fernanda? Aí o que eu falo? Quanto que a sua vizinha pesava? Ah, ela pesava 200 quilos. E quanto você pesava? Eu pesava 100. Poxa, é uma diferença muito grande. Se você colocar na ponta do lápis, vocês perderam a mesma coisa. Exatamente. É o que eu mais falo aqui, que a gente não... A comparação, em alguns casos, acaba sendo inevitável pela expectativa que a gente deposita na cirurgia, né? Só que eu sempre tento olhar de um lado positivo. Por exemplo, eu tento não me comparar com os outros, eu me comparo com o que eu era. Ou seja, hoje eu peso 63 quilos, né? Mas eu operei, quando eu cheguei lá no consultório, eu estava pesando 127 quilos. Eu operei com 123. Então, assim, eu já perdi praticamente metade do que eu era. E assim, eu sei que se eu não cuidar 100%, não é nem 30, 20, 40, 100% de tudo aquilo que eu conquistei, eu corro um risco de ser uma pessoa com um reganho de mais de 50%. Só que assim, as pessoas elas têm aquele receio de comparar. Por exemplo, eu que operei com 123, querendo comparar com alguém que operou com 80, com 90, mas você perdeu 30 quilos em 3 meses, eu perdi 12 quilos em 3 meses, e não entendem que existe também essa diferençazinha ali, né, que quanto mais peso você tem, mais acaba sendo mais rápido, né, não sei nem se é mais rápido, mas mais quantidade em menos tempo, porque você precisa perder mais, né? Exatamente, Marcela. Quanto mais peso você tem, mais peso você perde. E por isso que existiu esse cálculo. Esse cálculo foi idealizado, até foi um artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a definições sérias, a definições corretas. Tudo que eu falar aqui para vocês, pode ter certeza que está embasado em muito estudo. Tá? Um outro detalhe que eu queria comentar aqui, sabe aquele peso moderado de 20% a 50% que a pessoa pode vir a ganhar, ela deve ficar esperta? Se esse valor, se esse peso que ela ganhou vier associado de novo com doenças, por exemplo, poxa vida, estava controlando bem meu diabetes, já começou a ficar descontrolado de novo, o médico já botou remédio para mim novamente. Isso significa que já é uma recidiva da obesidade. A obesidade ela está ali de novo, já trazendo as comorbidades de volta. Não tem jeito. Obesidade é uma doença e a gente vai ter que lutar com ela para sempre. A gente precisa lutar juntos e usar todas as armas que nós temos.
Nós, profissionais, temos várias ferramentas para trabalhar na área da nutrição, na área da educação física, na área da medicina. A cirurgia bariátrica, ela é uma ótima ferramenta, não tem como discutir. Mas ela sozinha, infelizmente, ela não faz tudo sozinha. Vamos fazer... Quem aqui já brincou de cabo de força? Quando era criança, que fica um de um lado, outro do outro e vai puxando, né? Aí aquela bandeirinha tem que passar, né, daquele meio. Se passar, o lado de cá ganha. Imagina a obesidade do lado de lá, viu? Com um monte de aliados, alimentação de má qualidade, sedentarismo, falta de sono, não tá indo no médico para ver se tem algum problema hormonal, algum outro problema que pode levar esse indivíduo à obesidade. A gente sabe que não é só comida, porque tem um magrinho de ruim, né, que come e não engorda, então não é só comida. É um conjunto de fatores. Então, imagina, do outro lado, a obesidade junto com esses seus aliados. E a gente do lado de cá, paciente, profissionais e todos os tratamentos que existem. Dieta, exercício físico, remédio, cirurgia, balão, N tratamentos que existem. A gente vai puxando e vai fazendo força com o outro lado. Só que se a gente não se conscientizar e tentar pegar, digamos assim, a pessoinha lá do outro lado, por exemplo, ei, dieta ruim, sai daí, vem pra cá, vira uma dieta boa. Eu vou ganhar pessoas do lado de cá e vou ganhar essa guerra, eu vou vencer essa guerra. Eu vou conseguir controlar o meu peso. Porque eu acho que muita gente que está aqui assistindo, que já fez cirurgia bariátrica, já tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, com certeza deve estar com esse problema de ganho de peso e sem entender, puxa vida, mas eu como tão pouquinho, né? Por que eu estou ganhando peso? É isso que muita gente me pergunta e muita gente tem perguntado aqui também. Existe um tempo mínimo para você ter esse reganho de peso? É claro que eu acho que, assim, uma coisa muito importante para a gente ressaltar, ninguém opera achando, conformado ou esperando já sentar e engordar pelo menos 10%. A gente não quer isso. A gente sabe que se isso acontecer, de repente, a gente consegue até recuperar o tempo perdido, né? Mas pode acontecer. Isso é uma coisa que, se acontecer, você não vai estar sendo anormal. Mas a gente não pode tentar e esperar isso acontecer, certo? A gente tem que lutar para poder manter aquilo que a gente conquistou. Isso é muito importante também, porque senão, já pensou? A galera vai lá, pensa, não, então tá bom, então é normal eu engordar, né? Porque os médicos geralmente explicam isso pra gente. É normal ter um reganho de peso. Muita gente já entra conformado com esse reganho e não luta para não ter. Também acontece demais. E existe uma dúvida, não só minha, mas acredito que da grande maioria, é a partir de quando a gente sai da famosa lua de mel. Porque eu ainda me considero uma lua de mel. Eu ainda não Você tenho... Você tá com quanto tempo? 2, né? Vou fazer amanhã 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, quase 2. Ótima pergunta, Marcela. Vamos lá. Eu vou começar do início, né, do que você colocou aqui. Quando que eu posso esperar pelo reganho de peso? Não tem uma data definida. Na literatura, o que os profissionais, o que os pesquisadores colocam já foi observado? Que até os 2 anos você tem a famosa lua de mel da cirurgia, tá? Então, espera-se o quê? Até 2 anos você perder todo o seu excesso de peso, que é um outro cálculo que eu vou falar aqui também, que é o PEP, percentual da perda de excesso de peso. Não é perda de peso em percentual, é outra história. Tá? Por isso que eu sou muito fã, gente, não tem jeito. E tem minha calma. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, desculpa até te interromper, Imagina. por que eu não fico tão assustada quando fala quantidade de peso perdida e o porquê que eu nunca sei quanto eu perdia por mês. Porque eu nunca fui nesse negócio de ficar, em um mês eu perdi 2. Eu ia nas consultas com você ou com o doutor Leonardo e eu focava no que eu tinha perdido no total e no percentual de sucesso do meu emagrecimento. Eu focava muito nisso, então eu esquecia o que eu perdia por mês. E foi uma coisa que me trouxe uma paz imensa para esse processo, que é um processo tão sufocante na maioria das vezes, porque você cria muita expectativa em cima daquilo que a grande maioria nunca conseguiu, que foi emagrecer realmente, né? Eu, por exemplo, eu sou obesa, na verdade, não fui. Hoje eu falo que eu sou uma obesa emagrecida, mas eu fui obesa durante a minha vida inteira. Essa é a primeira vez na minha vida, com 26 anos, que hoje eu sou uma pessoa que tem um IMC normal, que tem um percentual de sucesso bom.
isso foi uma coisa assim que aconteceu agora, então eu acredito que dá medo, é normal esse medo. Não, claro, muita gente aqui que está assistindo, eu estou vendo muitos profissionais também. Posso dar um beijinho? Priscila, Pri, minha amiguinha lá do HU, trabalha comigo, super profissional. A Ju também, que é do Centro Probari. Tem vários profissionais aqui te assistindo, Marcela. Muita Ai, gente aqui gosta muito, viu? E respeita muito o seu trabalho como paciente. Olha que lindo você trazendo aí todas essas informações e dando oportunidade para a gente explicar. Então, como eu falei, né, essa lua de mel é em até 2 anos, tá? Sendo que o primeiro ano da cirurgia bariátrica é o ano que você mais perde peso. E é o ano que você atinge aí quase 80% desse famoso PEP, que é a perda do excesso de perda de peso. E a gente espera que isso se perpetue até os 2 anos, tá? Depois de 2 anos, há o quê? Há uma adaptação fisiológica. Então, lembra lá do cabo de força, do outro lado tá a obesidade lá, tá sozinha, mas ela tá puxando, tá fazendo força, não para e não descansa, não. Ela não está morta, ela está viva, ela está ali meio tonteada da cirurgia, mas dá tempo para ela que ela se recupera. Então, lembrar que a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa respeitar ela muito bem. Tá? Então, ela está lá do outro lado, puxando o ganho de peso. Por isso que existe, né, e calcular essa recidiva do peso, de até 20% do peso perdido, estaria dentro do esperado. Então, quem estiver aqui assistindo, não fique preocupado, não se desespere, faz um cálculo simples. Pega o seu peso de quando você operou, pega o seu peso hoje, vê o quanto de peso que você perdeu, tá? O menor peso, vê qual o menor peso que você chegou e pega o peso de hoje. E vê quanto que você ganhou, transforma isso em percentual. Quem tiver dificuldade de fazer esse cálculo, eu deixei na minha bio do Instagram a calculadora para vocês fazerem esse cálculo. Botei no meu site uma calculadora para vocês avaliarem se vocês estão com recidiva de peso esperada, moderada, ou já estão com recidiva, a doença já está mesmo querendo voltar novamente. E deixei também uma ferramenta para quem quiser calcular o PEP. O PEP é o sucesso da cirurgia. Acima de 50%, sucesso na cirurgia. Abaixo de 50%, significaria insucesso na cirurgia. Porém, isso não é tão fechado assim, porque cada um é cada um. Eu vi aqui nos comentários o seguinte: idade influencia? Claro que influencia. Imagina, vamos pegar a Marcela aí de exemplo, uma moça jovem de 26 anos de idade. Agora vamos comparar com uma pessoa mais assim, da minha faixa etária, mais para frente, lá mais de 40 anos? Quanto tempo a gente teve obesidade presente? Durante muito tempo. E isso significa o quê? A cronificação dessa doença. Então, no momento em que ela se torna mais tempo crônica, de forma crônica, é mais difícil de tratar. Fora que uma pessoa com muito mais vida, muito mais vivência, 40, 50 anos, o metabolismo não é mais o mesmo. Ela já foi submetida a várias dietas para emagrecer e toda vez que eu faço efeito sanfona, eu bagunço muito o meu metabolismo. Toda vez que eu engordo em gordura corporal e não em músculo. E qual é a definição mesmo de obesidade? Excesso de tecido adiposo. Então, se eu estou ganhando mais tecido adiposo, significa o quê? Que a minha obesidade pode ser mais grave do que uma outra pessoa que não passou por tanto efeito sanfona assim. Sim. E aquela história, né? E aquela história de, mas eu sou um obeso super grave, eu tenho um IMC de 45. Olha, eu já vi casos de pessoas com obesidade, com IMC de 42, menos bagunçado metabolicamente, né, falando, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, mas era uma pessoa mais jovem do que uma outra que tem um MC de 35, bem menor, né, do que um MC de 42, e já tem diabetes, pressão alta, já está toda bagunçada. Então, a obesidade faz isso. É só dar tempo, né? Eu tenho 25 anos, não tenho comorbidade, mas se você não tratar a obesidade, lá na frente, infelizmente, ela pode vir a acarretar em diabetes, pressão alta, dislipidemia. E eu não posso deixar de falar, né, Marcela, a pandemia que a gente está vivendo hoje, do coronavírus. Então, já foi observado, né, que quem tem obesidade
acaba entrando no rol de paciente com fatores de risco, porque é uma doença inflamatória. E o que o Covid-19 é doença, o coronavírus é o nome popular do vírus. E então o que o coronavírus faz? Uma pessoa que pega o coronavírus e desenvolve a doença chamada Covid-19 e ela tem obesidade, um estado inflamatório já ativo, isso daí pode piorar muito a condição dela de recuperação. Então, por isso que eu falo que a obesidade não pode ser negligenciada. A gente nem deve estigmatizar a obesidade. Eu tenho um respeito enorme pela doença, como eu venho falando desde o início. Temos que respeitar a obesidade. Eu tenho um respeito enorme. E eu sei também, por outro lado, o quanto que é difícil das pessoas perderem peso. De quem tem essa doença, obesidade, o quanto que é difícil controlar ela. Você mesma fala, eu sou uma obesa emagrecida. Mas se der mole, dormir ali um pouquinho no ponto, o peso volta de novo. Essa luta é uma luta eterna e que, se não for tratada de forma, eu considero um pouco mais leve e menos sufocante, acaba sendo insuportável. E você acaba largando de mão. Porque tudo que é extremamente sufocante, pesado e que dá extremamente... Sabe, aquela coisa muito pesada, a gente não suporta por muito tempo. É por isso que eu tento levar a minha vida e trazer aqui também, sempre com orientação, sempre te pergunto o que você acha, o que você, né, o que tem que fazer, até chia eu pergunto qual o benefício, porque eu tento trazer isso para cá, justamente porque a gente já entra naquela onda do sufoco. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, no primeiro ano, 98%, acredito eu, das pessoas só vivem disso. A gente esquece que existe vida pós-bariátrica, a gente esquece que existe vida pós-emagrecimento. Então a gente fica focado. E quando a gente acorda e vê que no segundo ano já não vai ser igual ao primeiro, isso já começa a entrar com aquela parte do medo. Por quê? Porque você sabe que o primeiro ano você já... Né? Ou você já chegou no seu objetivo, ou você está muito próximo. E eu vejo muita gente com medo quando bate 7 meses, 8 meses e não alcançou o objetivo, faltam 10, 15 quilos, as pessoas ficam desesperadas achando que só porque a grande maioria, sim, né, emagrece antes de um ano, ela também tem que ser assim. Existe alguma regra para isso, Fernanda? Que a gente pode chamar de Fernanda, né, ou doutora Fernanda? Claro. Porque a gente é tão íntima que é uma coisa assim. Imagina, pode me chamar de Fernanda. Existe uma regra, por exemplo, passou de um ano, passou de um certo tempo, eu não vou chegar mais no meu objetivo. Ou isso não, vai ser mais difícil, mas se eu correr atrás com muita garra, com muita luta, eu vou conseguir, sim. Assim como é manter o peso. Vamos lá, Marcela, perfeita essa pergunta. É só mandar um beijinho aqui para a Life Food, tá? Eles são o máximo, é um casal que faz marmitas e entrega também. Eles são muito bacanas, viu? E a moça, né, ela fez bariátrica, então ela super entende, né, do negócio. Bom, gente, é possível eu não chegar no objetivo? Primeiro de tudo, o que é objetivo? Né? A gente precisa alinhar expectativa com realidade. Então vamos lá, Fernanda, eu nunca fui magrinha na minha vida. Como eu falei, eu já nasci já acima do peso, sempre fui acima do peso. Vai ser muito difícil, eu não posso falar impossível, porque em ciência não existe verdade absoluta. Mas pela minha experiência, e são muitos, muitos anos trabalhando com isso, estudando isso, eu vejo que quem tem obesidade há muito tempo, desde infância e adolescência, é mais difícil de chegar no famoso peso ideal. Por que eu faço assim, famoso peso ideal? Porque ele é calculado, é feito um cálculo, é uma matemática, uma fórmula. E, gente, seres humanos não são fórmulas, sabe? É muito difícil. Então tem todo um externo influenciando para fazer com que essa pessoa chegue ou não a um peso, digamos, adequado. Aquele famoso IMC entre 19 né, até 24,9, 18,5 até 24,9, que seria a faixa de eutrofia. Tanto é difícil que os próprios pesquisadores, quando fizeram a ferramenta do PEP, né, que é aquele que avalia sucesso ou insucesso da cirurgia, eles não usam esse IMC, eles usam o IMC de 25, que é um IMC de sobrepeso. Só que uma pessoa com sobrepeso, se ela tiver um percentual de gordura bacana, adequado, é sobrepeso só no IMC. IMC acaba sendo uma ferramenta muito fraca para avaliar peso, sabe? Para avaliar composição corporal. Se a gente pegar o Anderson Silva, ele é um obeso grau 1. E aí?
O cara tem 12% de gordura no corpo, Mais até saudável menos. do que eu, que tenho IMC 23 e não tem massa corporal. Pois é. Eu me sinto muito orgulhosa quando eu escuto você falando essas coisas, porque aí eu vejo que realmente eu estou entendendo tudo que você quer me passar nas consultas. Porque é uma coisa que eu sempre falo também aqui, que não é só o peso. Primeiro que a gente tem que olhar e gostar. Não adianta você olhar no espelho e não gostar daquilo que você está vendo, mas querer engolir aquela situação porque seu IMC está normal. Isso E não tem que ser existe. um Eu acho peso, que e tem que ser bonito, né? Tem que ser um peso bonito, você tem que estar saudável, você tem que estar tem que se bem, sentir você tem que estar feliz com aquilo. ativo, né? E outra coisa é você ter, por exemplo, quem faz academia, que é uma coisa também que acontece muito, entra em desespero quando o peso sobe um pouquinho. E é algo Uhum, super normal acontecer, né? Por quê? com Porque você certeza. está ganhando massa magra e massa magra, consequentemente, te pesa um pouco mais. E Sim, sim. muita gente tem aquela expectativa de manter um peso ideal, um IMC, mas querer malhar ou ganhar músculo. E é uma coisa que eu acho que não combina 100%, porque você não consegue manter sempre aquele equilíbrio de peso. Pode ser que sim, como você disse, não existe uma coisa chamada 100% de certeza quando o assunto é organismo, ser humano em si, né? Sim, Mas tem uma sim. coisa assim que eu sempre pensei comigo. Eu até falei aqui em casa, eu falei assim, ó, hoje eu tô pesando 63, mas se eu chegasse em 67, com o índice de gordura menor do que eu tenho hoje, bem menor, e o índice de massa corporal lá em cima, eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Por quê? Porque aí sim eu saberia que eu realmente estou saudável. O meu organismo, meu coração, Exato. ele vai trabalhar com uma energia muito melhor do que ele tem hoje, mesmo eu sendo magra. Entendeu? Então, assim, é Sim, uma coisa que acontece muito, é o medo desse famoso IMC, né? A pessoa acaba até perdendo a noção, para de malhar, porque perde peso mais rápido. Então, assim, é muito complicado realmente. O ser humano em si, né, é uma coisa muito difícil de entender. Eu admiro muito quem estuda ele, que no seu caso, né, eu tento estudar e é incrível. Olha, então, Marcela, eu vi umas perguntas aqui, ó. Eu vi umas perguntas assim, que tão boas, sabe? Eu estou aqui segurando aqui para não esquecer. Me fizeram a pergunta sobre sleeve bypass, se há isso. diferença, né, na perda de peso entre um e outro. Eu não lembro quem foi que fez a pergunta. Não, não há diferença, tá? Essa sensação de que o sleeve perde menos do que o bypass, ou que você perde mais devagar, isso não corrobora, tá? Então, como eu expliquei, o que vai fazer você perder peso é um conjunto de fatores. Então, tem pessoas que realmente perdem mais lentamente, não importa se ela fez bypass ou se ela fez sleeve. Se for do organismo dela, né, ela sempre, poxa, é verdade, eu sempre tive muita dificuldade em perder, mas ganho que é uma maravilha. Ou seja, essa pessoa tem a balança, né, mais pro positivo aí pro ganho de peso do que para perda de peso. Então, independentemente da técnica, se a pessoa ela já tem mesmo ali uma dificuldade, tem uma obesidade mais grave, um IMC muito alto, imagina uma pessoa com IMC de 80. Eu já atendi um paciente com IMC de 101. É muita coisa, né? Então, assim, são pacientes com 300 quilos, 280 quilos. Poxa, tem uns que desce rápido, tem outros que não, que fica uma dificuldade em perder peso, mas vai perdendo, né? Ele vai conseguindo romper as barreiras dia após dia. E outra coisa que alguém deve estar ali, o Centro Probar ali presente. Oba, oi, gente. Falar sobre o efeito platô, vou falar. Outro ponto muito importante, sabe o que é? Pessoas que falam assim para mim, Fernanda, eu tô com um mês de operado, eu tô na fase pastosa ainda. Parei de perder peso. O que eu faço? Volto para semilíquida? Ah, lembrou, né? Pois é, Coração queima semi, né? volto para semilíquida? Não, dá tempo ao tempo. Lembra que eu falei que a obesidade ela tá ali espertinha? O que acontece? O seu corpo está perdendo peso, perdendo peso. Perda de peso para o corpo é como se o corpo estivesse morrendo. Certo? Suas células, seus adipócitos, que são as células que guardam gordura corporal, elas vão se diminuindo, elas vão ficando bem murchinhas. Então você está perdendo energia, porque gordura é energia, é o nosso estoque de energia. Olha a bagunça que está fazendo no nosso corpo. Então meu corpo começa a perder começa a perder peso de uma forma desenfreada, ainda por cima, por causa de um baque da cirurgia.
procedimento cirúrgico eleva o estresse do organismo. Você entra, você fica muito inflamado, o seu corpo começa a ter uma série de reações, o seu fígado começa a receber, também recebeu o remédio da anestesia, recebe alguns medicamentos, ele já estava com gordura infiltrada, que é a esteatose hepática. Olha quanta coisa está acontecendo no seu corpo no momento que você sai da cirurgia bariátrica. Então, o que, que o corpo faz? Ele entende, né? Ele fica com medo do que está acontecendo e ele dá uma trava. Mas fica calmo. Quem estiver passando por isso, fica tranquilo, porque vai continuar a perda de peso, tá? E agora, desculpa te interromper novamente. Eu tô perguntando. Deixa eu te perguntar uma coisa. E existe, por exemplo, para quem... Isso no começo é uma coisa que acontece até normal, né? Por conta daquela mudança de dieta, você acaba segurando o peso 15 dias, às vezes até um mês. Mas quem já tem 7, 8 meses, um ano de cirurgia, para sair do efeito platô, é necessário dar uma carga, uma mudança na dieta? Ou você mantém o que você está fazendo, que quando você menos esperar, seu corpo vai voltar a perder? Então, quando você chega no 8º mês, no 9º mês, já se aproximando a um ano, e você para de perder peso e começa até a oscilar para cima, primeiro, a gente tem que avaliar se você já entrou no sucesso da cirurgia. Segundo, a gente avalia também o quanto que você já perdeu de peso, se você já está chegando, né, ali mais ou menos naquela faixa de peso ideal, que lá para depois de 6 meses a gente já consegue calcular isso. Se você estiver chegando, fica tranquilo, tá? Se você ainda estiver muito longe, o que a gente precisa fazer? Reavaliar o que você está comendo, porque às vezes, Marcela, 8 meses de bariátrica. Alguém aqui se imagina o que vai fazer daqui a 8 meses? Ninguém imagina, né? Eu não sei como é que vai ser o meu mês seguinte. Então, com 8 meses, um ano e por aí em diante, você acaba se acostumando e dando uma relaxadinha, sabe? Esquece um pouco, digamos assim, que você fez cirurgia bariátrica, porque é algo que você não vê, não sente, né? Só vai sentir se tiver um dumping, só vai sentir se comer a mais e dar aquele impacto, né, no estômago, ou se mastigar errado, engasgar. Então, aí que você vai lembrar que tem bariátrica. Fora isso, vai descer que é uma maravilha. Então, a pessoa, por exemplo, fez ali a cirurgia, está com 8 meses, 9 meses, um ano. Aí ela começa, já trocou o pão integral dela, porque acabou, e está comendo pãozinho francês. Aí deixou de passar o queijo, já está começando a passar uma manteiguinha. Olha só como é que já está modificando a dieta. Ah, puxa vida, essa semana não deu para fazer compra de hortifruti. Aí no prato, ao invés de eu colocar arroz, feijão, abobrinha, um tomate, uma carne, a abobrinha, o tomate cai, vai embora, né? Porque eu não tive tempo de comprar. E aí o prato, para não ficar muito pequenininho, eu acabo botando mais um pouquinho de quê? Arroz e feijão. Então, são pequenos detalhes que no dia a dia você realmente se perde. Quer uma coisinha que desce, que é uma maravilha no bariátrico? Biscoito, amendoim, pipoca. Tudo isso desce, que é uma maravilha. Eu lembro da primeira vez que você falou pra mim assim, o que você ama comer? O pipoca. Aí você, então vamos começar a controlar a pipoca, né? Porque pipoca desce bem. Eu lembro perfeitamente aqui em casa, toda vez que eu vou fazer pipoca, ela me olha assim, ó. Ah, pipoca. Pipoca. Ela lembra perfeitamente. E assim, uma coisa que eu queria saber de você, que é uma coisa que eu falo muito também, né? Eu busco informação com você, eu já falei até antes aqui, porque eu acho que eu não sou nutricionista, né, ainda, mas quem sabe um dia, mas eu não posso falar sobre alimentação com propriedade. Aqui eu tento mostrar a minha rotina, o que eu aprendi com você, com todo esse tempo todo que a gente está junto, eu mostro a minha rotina. Só que existe uma coisa chamada, que as pessoas oscilação de peso, ou seja, o meu peso hoje, o meu peso, meu menor peso, eu acho que você vai até querer cortar meu pescoço fora, que eu emagreci 1 quilo nessa quarentena, nem deveria. Mas o meu menor peso, ele foi 63,2 kg, tá? O meu menor peso em toda a minha vida, em toda a bariátrica. Só que o meu peso, ele raramente fica em 63,2 kg. O meu peso, hoje, 63,2 kg. Amanhã, 64,2 kg. No outro dia, 64,5 kg. Depois ele volta para 63,500. Ele raramente para no 63,200. Essa oscilação de peso é normal, né? Eu não tô louca quando eu falo que é normal para a gente não se preocupar.
Não, é perfeitamente normal. A gente acorda com 2 quilos a menos e vai dormir com 2 quilos a mais. É natural. Então, ao longo do dia, a gente come. Se a gente não for no banheiro, isso pode influenciar. Se tiver muito calor, a gente pode ter retenção hídrica. Se por acaso no dia anterior eu sair, comi uma fatiazinha de pizza, aquele sódio, aquele sal que está ali, já faz você reter um pouquinho de líquido. Se eu fui para academia, fiz exercício, peguei super pesado, foi aquele dia que você... Como é que o pessoal hoje fala? Como é que é? Tá pago? Tá pago. Tá pago. Eu tô falando, eu tô ficando velhinha. Tá pago. Aí a pessoa foi lá, pegou firme a beça na academia. O que que acontece com esse músculo na hora que eu faço muita musculação? Ele enche d'água, né? Então, o peso ele é influenciado por uma série de fatores, Marcela. Agora, para você ganhar gordura corporal, eu preciso ingerir uma quantidade X de calorias, que gira em torno de 7 a 7.700 calorias a mais do que eu preciso. Não, isso aí vai fácil. Não é assim, não. Vai fácil. Rapidinho, você nem sente, né? Rapidinho. Depois eu vou explicar o porquê. Então, se você ingerir de 7 a 7.700 calorias a mais do que você precisa, divide isso por 30 dias. Sabe quanto é que dá? 230 calorias. É um copo de leite, por exemplo, grandinho, ou então achocolatado, ou então 2 fatias de pão com queijo. Eu já tenho essas 200 calorias a mais. Bota essas calorias a mais no final do mês. Eu já posso ganhar 1 quilo. Então, de um dia para o outro, eu ganho peso, mas eu não engordo. Eu ganho peso total, mas eu não ganho gordura. Então, essa oscilação de 2 quilos para mais, 2 quilos para menos, eu nem considero o reganho de peso, nem considero. O que eu vou considerar como recidiva quando a pessoa passa dos 20%, entre 20% e 50% e retorna às comorbidades, ou quando ela passa de 50% do que ela perdeu. Aí eu considero reganho. Abaixo disso, não. Tá? E outra coisa, mulheres, né? Tem mulheres que menstruam e realmente tem um ganho de peso naquele períodozinho início e logo quando fica, incha pra caramba. Eu já vi casos ou mais, 4 quilos. E se a mulher tiver uma obesidade muito alta, te pesar aí em torno de 170, 180 quilos, ela pode ganhar até 5 quilos. Então, muito cuidado com quilos. Né? Quilos é tudo. A gente tem que focar num parâmetro. Então, por exemplo, o que você faz é ótimo. Você tem um controle das suas pesagens. Não aconselho ninguém pesar todo dia. Eu aconselho pesar o quê? Toda semana. Agora, quem está me assistindo quer uma dica de ouro para saber onde é que você está errando? Se pesa na segunda e se pesa na sexta. E começa a observar se você está pesando mais na segunda ou mais na sexta. Porque se você estiver pesando mais na sexta-feira, significa que a sua sua semana está atrapalhada. E se você se pesa na sexta e compara com segunda, significa o quê? Que o seu final de semana é que está te boicotando. Então, às vezes, a pessoa acha que o problema dela está no final de semana e não está. Está no dia de semana. Tinha uma pergunta aqui justamente sobre isso. Uma pessoa perguntou, que eu não lembro quem foi também, que já subiu, mas ela fez uma pergunta até interessante. Perguntou se ela pode engordar mesmo, se ela tirar um dia para poder fazer a famosa jacada, meter o pé na jaca e comer o que ela quiser. Uma vez na semana. Eu vou falar assim, agora, por mim, você me corrige se eu estiver errada na sua explicação, tá? Eu tenho para mim que eu fui orientada por você a não viver em eterna restrição. Tanto que a nossa relação nunca foi de dieta de papel, a não ser nos 45 primeiros dias. Você sempre me ensinou que comer e o prato do bariátrico, que é 50% proteína, 20% carboidrato e 30% do restante, né, de legumes, verduras e tudo mais. E a pirâmide bariátrica. Você tem a pirâmide também do que é necessário e que é importante, né, para a gente poder seguir. E o que eu tiro pra mim, assim, sabe? Quando eu quero comer alguma coisa que foge daquilo que eu tô acostumada, porque isso se tornou um hábito pra mim, já é um costume mesmo comer coisa saudável, vamos botar assim. Não tô falando de coisa fit, light, diet, não, que você mesmo fala pra mim que o zero açúcar nem sempre o fit, nem sempre é fit, né? Então, assim, aí a gente tem que ficar indo pro natural mesmo, falando em coisa natural. Mas hoje eu decidi comer uma pizza. Mas se eu fizer isso toda semana, eu posso daqui a pouco estar fazendo isso 2 vezes na semana.
Eu posso, daqui a pouco, estar fazendo isso 3 vezes na semana e eu não notar. O que eu tento fazer? Quando eu quero comer uma besteira, eu faço assim, comi besteira hoje, agora eu vou deixar mais pra frente. Quando eu já vi, já passou um mês que eu não comi aquela besteira novamente, já foi. E eu tento viver assim, não me obrigar e colocar na minha cabeça, epa, chegou sexta-feira, sextou, vou comer um hambúrguer. Toda sexta-feira, porque eu tenho muito medo de toda sexta-feira, daqui a pouco eu pular para toda sexta e quarta, daqui a pouco eu pular para toda quinta, sexta, sábado, entendeu? Eu tenho muito esse receio. Isso realmente é real? Isso também acontece? Olha, essa jacada, né? Eu acho que assim, quem fez cirurgia bariátrica tem uma restrição gástrica. Ela não vai comer grandes quantidades. Mas se ela comer pequenas quantidades com alta densidade energética, ou seja, muita caloria num pedacinho pequenininho, a gente pode usar o exemplo da pizza. As pizzas, os sabores, cada sabor vai ter uma caloria. Então, uma pizza de mussarela pode ser muito mais calórica do que aquela marguerita, por exemplo, que talvez leve menos queijo, que é menos calórico, com menos gordura, e leva mais vegetais. E com certeza vai ser muito menos calórico, por exemplo, uma com frango. Já uma de calabresa já vai ser mais calórica. Uma 4 queijos é um terror, é um horror, a de 4 queijos. É caloria pra caramba. A gente tá falando aqui, ai meu Deus, é a mais gostosa. É um horror. Então, muito cuidado, quem estiver aí me assistindo, principalmente quem já fez cirurgia bariátrica. Cuidado, porque numa quantidade pequenininha pode ter uma quantidade excessiva de calorias. E lembra que eu falei? É fácil chegar a 7.000 calorias, sim. Então, por exemplo, se você pega um hambúrguer, né, ou um x-tudo, sei lá, aquilo ali deve ter em torno de 800 calorias. Mas eu fiz bariátrica, eu não consigo comer isso tudo. Mas se eu pegar um hambúrguer... De uma vez, não, exato. Mas se eu como de pouquinho em pouquinho. Aí eu levei 4 horas para comer ele. Depois eu levo umas 3 horas para comer uma fatia de pizza. Aí daqui a pouco eu levo mais um pouquinho para comer um bolo. Pudim. Quem não tem dumping, o pudim, ele escorrega. Ele desce e vai embora. Então, assim, a pessoa nem sente. Pode sentir ali um desconforto, mas daí um pouquinho, o estômago enche rápido, mas ele esvazia rápido também. Então, muito cuidado nas suas escolhas. Muito cuidado com alimentos muito calóricos. Porque o problema, no caso do bariátrico, não é a quantidade, é a qualidade. Caraca, Tem aqui uma pergunta... Eu sou uma aluna muito, muito boa, adoro, cara, adoro. Tem uma pergunta aqui que eu achei tão legal, sabe? Que falaram do jejum intermitente. Tem muita gente me perguntando sobre as dietas da moda, que eu não chamo de dieta da moda, eu falo que são modalidades dietéticas, porque todas elas têm uma base científica, têm explicação. Dietas da moda em cirurgia bariátrica. Claro que isso daí seria um assunto, uma outra conversa, mas para quem me fez essa pergunta, depende muito, tá? De quanto tempo você já fez a sua cirurgia bariátrica, qual foi o tipo de cirurgia bariátrica e como o seu corpo se comporta nas horas que você está sem comer. Então, a gente precisa avaliar isso, tá? Isso aí é papo para outra live. Só para a gente focar aqui no reganho de peso, estão me pedindo a explicação das 7.000 calorias, melhor. 7.000 calorias é o seguinte, quando os nutricionistas fazem um cardápio para vocês, eles colocam o quê? Eles fazem baseados em um cálculo, tá? Geralmente, como a gente trabalha em obesidade, a gente se baseia em quê? Na diretriz brasileira de obesidade. Então, a gente retira de 500 a 1.000 calorias da dieta de vocês para que possa perder peso. E no caso de quem já fez a cirurgia bariátrica, não é esse cálculo. Quem fez a cirurgia bariátrica, a gente fica ali um pouquinho mais fechado, em torno de 1.000 a 1.200 gramas, 1.000 a 1.200 calorias para mulheres e em torno de 1.500, podendo chegar a 1.800 para homens. Claro que isso não é um cálculo fechado, porque depende muito de pessoa para pessoa, mas não passa muito disso. Então, o que significa? Que se eu botar 7.000 a mais em cima desse valor que eu acabei de falar aqui, vocês vão ganhar 1 quilo em tecido adiposo, 1 quilo em gordura corporal. Então, se vocês perguntarem para mim, Fernanda, quanto vale 1 quilo de gordura corporal? Imagina que eu quero comprar 1 quilo de gordura corporal. São 7.000 calorias. E essas 7.000 calorias a mais, eu posso estar ingerindo ela de uma vez só. Quem não fez cirurgia bariátrica
vai por mim. Dependendo do episódio de compulsão que a pessoa tenha, caso ela tenha a questão da compulsão alimentar, ela pode ingerir até 15.000 calorias num dia. Eu olhei para você agora e lembrei. Num dia. Então, muito cuidado, tá? Quem ainda não fez cirurgia bariátrica e quem já fez, muito cuidado com aqueles alimentos pequenininhos, né? Inofensivos. Ah, mas é só uma fatiazinha. O problema é que essa fatiazinha vai descer o tempo inteiro, né? Ao longo do dia. A gente não pode botar isso com frequência. Um beijo, Lu, Sarmento. Desculpa. A gente não pode colocar essa ingestão de gorduras, na verdade, essa quantidade de coisa que não é boa para o nosso organismo com frequência. Agora, eu queria entender, se eu quiser, por exemplo, comer um pedacinho de pizza, eu não vou estar fazendo nada de errado, porque eu sei que eu tenho um histórico positivo de alimentação, né? Agora, uma dúvida que tem bastante gente também tem. O que eu não devo comer, né? Geralmente assim, não, você não pode mais. Existe o não pode mais comer depois da cirurgia bariátrica. Eu sempre tento entender, porque eu acho que existe uma particularidade de cada paciente e de cada profissional também que está trabalhando com aquele paciente, né? Cada profissional tem uma maneira diferente de trabalhar, então uns vão dizer que não pode determinada coisa, outros vão dizer que você pode tudo, mas nem tudo te convém o tempo todo, né? Que é a frase que eu uso para a vida. E eu queria entender de você, existe alguma coisa que você acha assim, olha, eu não recomendo comer e se afasta mesmo porque é uma coisa que pode te trazer um malefício e você nem sentir? Sim. Então, realmente, não existe assim, o que não pode. Bom, primeiro de tudo, quem faz cirurgia bariátrica pode ter um efeito colateral chamado síndrome de dumping. O dumping, ele ocorre por causa do açúcar, né, da sacarose, do açúcar simples. Então, se eu fosse falar assim, olha, o que nos estudos, o que nas pesquisas seria proibido para evitar causar essa síndrome de dumping pós-cirurgia bariátrica? O açúcar. Tá? Agora, é importante, quem fez cirurgia bariátrica, ter em mente o seguinte, quem faz cirurgia bariátrica tem que ter uma dieta mais baixa em carboidrato e mais aumentada em proteínas e fibras. De novo, a gente cai na questão mecânica. Se eu tenho um compartimento gástrico pequeno, se eu tenho modificações no meu intestino, o carboidrato, muitas vezes o carboidrato simples, farinha branca, pão branco, macarrão, vou comer um macarrão com salsicha. Gente, não vai dar nada de nutrientes, só vai dar caloria vazia, corante, um monte de aditivo, não vai te dar nada de bom, não vai te trazer nada de bom, caloria vazia, vai encher a barriga, mas não vai, digamos, te nutrir. Então... E quanto menos esperar, você vai estar com fome de novo, né? Exato, porque o carboidrato, ele tem uma digestão, ele é de fácil digestibilidade, talvez por isso que muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica caem sem querer nesse errinho. Ah, mas poxa, o purezinho de batata desce tão bem. Purê de batata leva leite, manteiga, ou seja, gordura. E outra coisa, a gente, né, vou voltar aqui a falar, você falou do ferro, não esqueci não. O leite, o cálcio, o leite ele tem cálcio. Logo, não é interessante você misturar ele na comida, né? Nas grandes refeições, porque vai competir com ferro, pode levar anemia e uma série de problemas. Então, vocês que fizeram bariátrica têm que ficar muito atento à refeição. Se me perguntarem assim, Fernanda, qual é a dieta da moda do bariátrico? Simples, low carb, high protein, ou seja, baixo em carboidrato, rico em proteína. Mas não é dieta da proteína, porque tem que ter fibras. Então, o prato bariátrico, o que tem o prato bariátrico? Metade do prato em proteínas, proteínas do reino animal e vegetal, feijões, lentilhas, grão de bico, também é proteína. A outra metade do prato, apenas 20% para o carboidrato. E no qualquer um, não, carboidratos complexos, um arroz integral, um macarrãozinho integral, uma batata doce. E os outros 30%, verduras e legumes. Então, essa é a base da dieta.
E é claro, chegou no final de semana, saiu, foi para um cinema, um barzinho. É claro que você vai ali estar com os amigos. Porém, você não vai mais ter aquela liberdade de pegar um cardápio e pedir um prato só para você. Você vai ter que dividir com um coleguinha. Não vai ter jeito. Ou você vai dar uma mordidinha, né, na pizzinha ali do outro colega, né, roubar ali um pedacinho, digamos, do hambúrguer do outro amigo. Mas pedir algo assim grande e tão calórico sozinho não é legal. Porque o problema de vocês não é a quantidade, é a qualidade. Com o tempo, pode até ser a quantidade, porque a gente sabe que tem paciente com 10, 15 anos de bariátrica que fala assim, poxa, Fernanda, eu estou comendo quase como eu comia antes. Eu estou comendo 400 gramas, outro dia bateu 400 gramas lá, 1 quilo. Peraí, tem alguma coisa errada. O que você está colocando nesse prato? Há quanto tempo você está comendo desse jeito? Então, a pessoa tem que estar monitorada o tempo inteiro. Fez bariátrica, é uma ferramenta, você ganha um filho para o resto da vida. Então, como eu falei, ela não vai fazer tudo sozinha, ela vai dar trabalho igual um filho, ela vai fazer tudo igual um filho. E ela vai ter suas exigências. E tem uma coisa assim, que eu particularmente, eu nunca gostei eu nunca fui feliz comendo 100 gramas de comida. Eu me sentia muito mal, porque eu achava que, assim, era muito, até constrangedor em algumas vezes. Por exemplo, eu saí para comer num restaurante, eu colocava, acho que a pessoa pensava que eu não tinha era dinheiro para pagar, porque eu ainda gordinha e colocava um pinguinho de comida, aquilo nunca me deixou feliz. Quando eu fiz 1 ano de cirurgia, a minha alimentação ela aumentou de 150 gramas, hoje eu como entre 200, 180, 200, não passa de 250 gramas, não passa. Só que o que eu tento? Eu tento viver isso. Eu tento colocar os 250 gramas de coisas 1000 vezes mais saudável do que se eu estivesse comendo os 100 gramas. Entendeu? Porque eu não sei se eu estou certa, mas é muito mais favorável eu tentar comer 200 gramas de comida saudável do que eu comer 100 gramas de comida gordurosa de 2 em 2 horas. Então, quando alguém chega para mim e me pergunta, Má, eu tô comendo, você acha que eu tô comendo muito? Tô comendo 180 gramas, tenho 5 meses de cirurgia. Eu sempre pergunto para a pessoa como a equipe dela trata essa situação, que é muito importante, que cada equipe tem a sua particularidade, e como ela está se alimentando, como são essas 180 gramas. 180 gramas é de quê? De arroz, feijão, macarrão, batata? Ou é 180 gramas de uma carne, um pouquinho de arroz integral, uma salada, alguma coisa assim? Porque se for algo que vai te deixar feliz, satisfeito, e que o seu organismo vai entender que aquilo é bom, e você vai absorver alguma coisa, não só o multivitamínico também, né? Existe eu falo que tudo tem que ser casado, né? O psicológico casado com o emagrecimento, a alimentação é casada com o multivitamínico e assim vai. Então, assim, se eu estiver comendo 180 gramas de comida, mas as minhas 180 gramas for bem mais saudável do que as 100 gramas que outras pessoas, por exemplo, consomem, eu acredito que a gente saia ganhando aí, né? Tô certa, tô errada, que tem Não, nessa... com certeza. Com certeza. Assim, a quantidade, realmente, 180 gramas de abobrinha e 180 gramas de batata frita, né? Então, por isso que eu falo que para o bariátrico, ele precisa ficar mais focado na qualidade do que na quantidade, tá? Porque a quantidade vai ser pouca. Mesmo, tem até uma pergunta aqui da Débora, beijo, Débora. Tem até um beijinho aqui da Débora, um comentário dela. Eu tô com pouco tempo de reconstrução, eu sinto que eu como normal novamente. Mas normal o quanto? Né? Normal de quê? Porque, como eu falei, determinados alimentos com alta digestibilidade vai digerir mais rápido, vai descer mais rápido, logo você vai conseguir comer mais. Então, por isso que é extremamente importante uma quantidade em torno de 200 a 250 gramas para o bariátrico, mas com fibra, com salada, porque essa fibra vai saciar muito mais. Se eu colocar 250 gramas de macarrão, daqui a pouco eu tô com fome. Se eu colocar 250 gramas de proteína e de fibra, se bobear, eu nem como tudo isso. Então tem que ficar muito atento do que está colocando no prato. Aí até a Lohane do Centro Probari colocou aqui, é um casamento com a nutricionista, assim, você casa com a nutricionista e tem um filhinho chamado bariátrica. Pronto, uma família feliz. E deixa eu te falar uma outra coisa, desde antes da cirurgia, minha primeira consulta, eu recebi a orientação, você pediu para eu poder comer em prato de sobremesa e usar talheres de sobremesa. Você falou para mim assim, Marcela, usa desde agora, para você já pegar o ritmo,
né? E quando você menos esperar, isso vai se tornar um hábito. E realmente, eu não como em prato normal. E é tão automático o prato de sobremesa que quando a minha companheira vai colocar comida para mim, ela não coloca no prato normal. Ela já vai no de sobremesa. E o garfo de sobremesa também. E isso também me fez aprender a controlar a quantidade que eu coloco, né, de comida, porque você me explicou que a gente tem tendência a querer completar o prato e não querer ver ele vazio. Então, o que a gente acontece? O que acontece? A gente acaba colocando coisa a mais e para não desperdiçar, porque existem pessoas como eu que têm problemas com desperdício, acaba comendo mais do que precisa. Passa mal e quando menos esperar, aquela quantidade que você ingeriu a mais do que precisa já vai estar entrando normalmente. É isso? Exato. Caramba, já fez 1 hora de live, não acredito. Nossa, caramba! Me fala, você quer voltar ou você quer encerrar por aqui?